O Atlético Mineiro e Flamengo, que decidiu a classificação do Galo para as quartas de final da Copa do Brasil, começou basicamente com as mesmas ideias que terminaram o último jogo, o jogo de ida no Maracanã. É interessante quando a gente olha para esses lances, a gente percebe a mesma marcação individual do Galo. Muita gente falou sobre mudanças táticas, sobre grandes mudanças do Cuca, no pré-jogo, até pela demora de saída da escalação, a troca do Saravia pelo Natanael em grandes revoluções. Eu acho que sim, teve um mind game ali, um jogo mental para tentar afetar o Felipe Luiz, obviamente, além de dúvidas sobre colocar o Saravia ou não por condição física, mas a essência do jogo, as ideias táticas estavam aqui. Eu vou te mostrar tintim por tintim. Inicialmente, o que a gente via de base aqui de ideia? A mesma marcação individual tradicional que o Galo fez tanto no jogo pelo Campeonato Brasileiro quanto no jogo pela Copa do Brasil. A mudança de formação, se vai com 3 zagueiros, se não vai, pode mudar a característica dos jogadores para cada um dos encaixes. Mas na prática, se vai ter mais gente defendendo ou não, isso eu te afirmo, não mudou nada. E aqui fica muito claro. O que a gente vê basicamente acontecendo? Os pontas do Galo, aqui embaixo, o Coelho marca o Varela, que estava na ultrapassagem, em cima, o Rony no Ayrton Lucas, e é importante dizer como o Felipe Luiz usa o Ayrton Lucas um pouco mais baixo, até para poder segurar mais o Rony nas transições. Um trio, que geralmente o Hulk estava mais avançado nos zagueiros, não pressionava tanto, Gabriel Menino e Scarpa encaixado nos volantes, e aí, na parte defensiva, tudo muito bem equilibrado, com sempre uma sobra. Aqui, claramente, quem sobra é o Lianco, enquanto quem cuida do Wallace mais profundo é o Júnior Alonso. Na sequência do lance, vai dar pra gente entender um pouquinho melhor todas as ideias do jogo. Mais uma vez, todos os encaixes permanecem, e aqui eu chamo a atenção pra entrada da área, como que o Arana tava acompanhando o Plata, e as perseguições eram longas. Ele sai ali da lateral esquerda pra vir acompanhar o Plata praticamente do corredor direito. Muito agressivo. A ideia era, nenhum jogador do Flamengo pode ter espaço. E isso muitas vezes chamava atenção, principalmente porque o Léo Ortiz dominava e não via tantas linhas de passe, não existia um jogador desmarcado. Só que o Flamengo já dava esboço do que ele planejava para essa partida e como que ele seria superior ao Galo para encontrar os espaços rumo ao gol. O Ortiz conduz, e a partir do momento em que ele conduz, ele divide a referência do Scarpa, que não sabe exatamente se mantém encaixado no Everton Araújo ou se ele vai no Léo Ortiz. A ideia é manter o encaixe, mas durante 1 ou 2 segundos ele vai perder o contato visual com o encaixe dele, e isso é muito importante. O Léo Ortiz sabe disso e ele vai aproveitar aqui de uma dinâmica de terceiro homem. Basicamente, o que é? Ele vai procurar um homem mais distante, que tá marcado, e de primeira, esse homem mais distante vai encontrar o terceiro homem nas costas do Scarpa, enquanto o Scarpa tem a referência dividida. Exatamente o que acontece, bola no Wallace, devolve no Everton Araújo, que não tem o cacuete do atacante e acaba perdendo uma oportunidade aqui que o Lianco vai cortar. E, claramente, era um jogo de propostas opostas, né? Por mais que o Galo jogasse em casa, o 1-0 conquistado dentro do Maracanã permitia ter um pouco mais de tranquilidade. E durante os primeiros minutos, vamos colocar até o minuto 13 mais ou menos, foi um jogo muito equilibrado e muito estudado. O Flamengo com mais posse, mas que ainda não conseguia fazer valer em superioridade de jogo, de fato. Circulava muito, mas não encontrava essa linha de passe. Em alguns momentos tentava essa dinâmica, mas ainda não encaixava perfeitamente. O Cuca falou um pouco disso na coletiva. Eu acho que no montante dos 3 jogos, né, se dividir em 6 tempos aí, meio tempo, 2 tempos cada jogo, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo, né? Cada um na sua proposta, claro. O Flamengo tem uma posse de bola maior. Nós, principalmente nos 2 jogos do Maracanã, defendemos mais, saímos mais no contra-ataque. Agora, hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto. E a gente não conseguiu no primeiro tempo. Conseguimos só depois de uns 35 por aí, pôr a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades, mas no segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida e acho até que ela poderia ter acabado empatada, né, pelo que foi o jogo. E aí, pra mim, o jogo dá uma virada de chave a partir do minuto 13, 14, que é quando o Flamengo consegue encontrar o primeiro desencaixe de marcação, e essa estratégia vai se repetir várias vezes ao longo do jogo. A mesma estratégia que gerou o Everton Araújo livre vai gerar muitas vezes outros desencaixes, inclusive no momento do gol. Perceba, saída de bola do Flamengo, e muitas vezes o quarteto de frente, em especial Pedro e o Wallace, se movimentavam bastante,
justamente para gerar dúvidas na marcação. Perceba como aqui mais profundo o Plata acaba jogando mais por dentro, acaba retendo a atenção do Júnior Alonso, o Arana, que deveria estar encaixado no Plata, fica meio sem saber quem marcar, o Alassian baixa e meio que vai gerar uma situação de 2 contra 1 contra o Scarpa mais uma vez. E aí gera dúvida, né? O Scarpa vai no Alassian ou o Scarpa fica no Everton Araújo? E justamente nesse momento de dúvida é quando vai gerar espaço. Exatamente aqui, o Scarpa contra os dois, em quem que eu vou? Para mim a prioridade é defender quem tá mais adiante, mas é um segundo, uma hesitação, uma dúvida que vai gerar uma vantagem mínima. Justamente a bola entra no Alassian e quem tem que saltar para recuperar é o Alan Franco, que estava encaixado no Pedro. Só que como o Pedro também sai da marcação, o Franco tem que saltar e o Alassian muito bem num corta-luz, gera esse homem livre. 1 segundo de vantagem, mas 1 segundo para um jogador como o Pedro gera esse tipo de lance de perigo contra o Galo. E aí a gente pode dizer que foi justamente esse lance do Pedro que meio que destravou o Flamengo. O Flamengo conseguiu repetidamente chegar mais vezes ao gol do Galo, transformar a posse de bola em domínio efetivo do jogo. Então eu não concordo que o Flamengo teve um primeiro tempo muito superior. O Flamengo teve ali uns 20 minutos muito perigosos que poderia ter marcado 2, 3 vezes e acabado com o jogo ali. Mas os primeiros 13 minutos muito estudados e o final do primeiro tempo depois do gol um pouco mais equilibrado. Aqui mais uma vez repetindo o mesmo padrão. Léo Ortiz conduz, tá todo mundo encaixado como é padrão do Galo e vai procurar mais uma vez essa dinâmica de terceiro homem. Procura um homem marcado, de costas, que muitas vezes vai atrair a marcação e ele vai funcionar quase que como uma isca. E quando um outro jogador tem a atenção dividida, como é o caso do Arana, que divide a referência entre a bola e até muito atraído pela bola, e o Plata que tá do lado dele, e o Plata já sabe o que vai acontecer enquanto o Arana meio que tem que reagir, é justamente nessa vantagem de 1 segundo, 1 milésimo, que ele consegue largar na frente. É que o Arana ainda divide bem e um dos porquês do Cuca preferir não marcar pressão lá em cima. Usa o Hulk contra os dois zagueiros, uma inferioridade, para justamente ter uma superioridade lá atrás. Todo mundo encaixado, menos o Lianco. O Lianco é uma sobra e ele aqui vai conseguir fazer o corte e eliminar qualquer perigo do Flamengo nessa jogada. E obviamente não tinha como ser um jogo fácil. Acima de tudo era um jogo muito tenso. O Cuca é um treinador que consegue colocar as ideias dele dentro de campo, fazer com que os jogadores comprem e que estejam fechados naquilo e muito concentrados. Esses encaixes são muito importantes, porque se você segue, o adversário nunca vai ter um homem livre. E a partir disso, o adversário tem que se desdobrar mais. No Maracanã, o Flamengo não conseguiu chegar claramente nessas situações. Eu fiz análise e vou deixar no card aqui em cima para você assistir depois e ver como que foram raros os momentos em que o Flamengo encontrou esse desequilíbrio. Nesse jogo na Arena MRV, o cenário já foi diferente, mas ainda assim, um jogo difícil ofensivamente pro Flamengo. E o Felipe Luiz falou um pouco sobre isso. Desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Pra vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste. O lance do gol do Flamengo ele é muito interessante porque ele resume muito bem o que foi o primeiro tempo como um todo. Primeiro, da saída de bola do Galo e as oportunidades que o Galo teve não foram aproveitadas ao momento de ataque do Flamengo. Primeiro, saída de bola é que eu quero chamar a atenção para a marcação do Flamengo. O Flamengo preferia por marcar pressão porque afinal de contas ele precisava correr atrás do placar. O Pedro geralmente se encaixava no Alan Franco, o Alassian no Júnior Alonso e quem ia marcar o Lianco para não ter nenhum zagueiro sobrando era o Cebolinha, que saía da ponta esquerda e ia marcar o Lianco. Geralmente, os pontas marcam os laterais, como a gente vê aqui embaixo o Plata encaixado e muito próximo do Guilherme Arana. Então, se o Cebolinha não marca o lateral, a tendência é esse lateral sobrar. E no campinho vai ficar um pouco mais fácil da gente entender as oportunidades que o Galo teve para fazer essa bola chegar no Natanael. O campinho clareia tudo pra gente. Pedro no Alan Franco, Alassian no Júnior Alonso, Cebolinha saindo da esquerda para encaixar no Lian, o Plata encaixado no Guilherme Arana e o resto tudo muito bem encaixado. Jorginho e Everton Araújo no Scarpa e no Hulk, Léo Pereira e Léo Ortiz sobrando sempre um com uma sobra defensiva, 2 jogadores contra o Rony e o Coelho junto do Varela. O que acontece? Se você tá com todo mundo encaixado e opta por usar uma sobra, naturalmente algum outro jogador vai sobrar. Se tem 2 no Rony, alguém vai estar sem nenhum marcador. E o Galo tinha oportunidade a partir disso. Por quê? Porque o Gabriel Menino era um segundo volante que avançava um pouco mais e tentava segurar o Ayrton Lucas. Ou pelo menos era o cenário que se desenhava, porque o Galo não explorou tão bem essa oportunidade. Então se o Cebolinha sobe no Lian e o Ayrton Lucas está segurado pelo Gabriel Menino, é o Natanael quem vai ser o homem livre. O problema é que essa bola raramente chegou em condições nele. E aí, voltando pro lance, a gente vê claramente como que existe um espaço pro Natanael, justamente porque o Gabriel Menino avançava saindo da posição de volante mais em cima. O Ayrton Lucas ficava muito distante para encaixar no Natanael e o Cebolinha estava ocupado com o Lian. Acaba que a bola longa não funciona bem, o Coelho tem um domínio ruim e aí sim se desdobra o lance do ataque do Flamengo e a gente consegue entender bem o
que se preparou, o que se desenhou para esse jogo. O Varela vai para construção e a gente vê perfeitamente tudo muito bem encaixado, obviamente com um ajuste ou outro, né? Aqui o Rony tá um pouco mais avançado, porque o Galo tá saindo do momento ofensivo pro momento defensivo. Gabriel Menino num lateral, Coelho no outro lateral, Hulk e Scarpa encaixados nos volantes. Mais uma vez, não existe linha de passe clara, todo mundo tá muito bem encaixado. E aí o Pedro sai de posição e força e traz um zagueiro com ele. Mais uma vez, a mesma dinâmica de terceiro homem que tanto incomodou o Atlético. O problema é que o Plata já estava preparado, ele sabia das dinâmicas, enquanto o Arana ele tinha mais uma vez que reagir à jogada. E o Arana não muito próximo, não muito atento, gera um segundo pro Plata, que é o suficiente para ele encontrar um passe no Wallace, mais uma vez procurar essa situação de terceiro homem, de uma tabela, de um jogo de um toque, e aqui o Plata fisicamente bate o Arana também, e aí cenário perfeito, né? Plata de frente, com tempo e espaço, e aqui ele vai ser perfeito, impecável. Por mais que o Galo tivesse uma sobra com o Lianco individualiza no Plata, não pode saltar para não gerar muito espaço nas costas, mas também não pode segurar demais para não gerar espaço demais pro Plata. O Plata conduz, o Natanael não acompanha tão bem, mas aqui até tentando limpar um pouco a barra dele. O Cebolinha faz o facão e o Natanael tem que reagir rápido, ou seja, o Cebolinha já sai com uma fração de segundo de vantagem, ainda que eu acho que o lateral sempre tenha que estar atento a esse tipo de situação, e aqui para mim a principal falha do Natanael, ainda que eu acho que já era uma situação crítica. O gol foi construído antes desse momento, o Cebolinha se sai muito bem, corta muito bem e abre o placar pro Flamengo, que muda completamente a partir daí. Muito interessante como o lance do gol resume muito bem o que foi toda a partida, os encaixes e desencaixes e como que o Flamengo tentava incomodar o Atlético. Se você tá gostando do vídeo, faz o seguinte, ativa o sininho de notificações aqui embaixo, isso pra gente hoje é mais importante que o like, beleza? Mas o que se desenhou no primeiro tempo além disso, era um Atlético que tentava usar bem dessas bolas longas, não encontrava vantagens, o Flamengo tinha uma dobra, conseguia vencer primeiras e segundas bolas e quando sobrava pro Atlético, não concluía bem as jogadas. O Hulk teve 4 finalizações na primeira etapa e nenhuma tão boa assim. Se você apostar, proteja-se. Benefícios reduzem o risco. Ganhe apostas extras e não arrisque seu dinheiro. Clique e aproveite. Aqui a gente tem os números do jogo e quando a gente olha pro Hulk, mapa de chutes dele, a gente vê principalmente no primeiro tempo uma finalização aos 37, uma aos 34, uma aos 17, uma aos 22, 4 finalizações do primeiro tempo, todas de fora da área, com gols esperados baixos. A melhor oportunidade foi essa daqui, 5% de chance de gol. E o Hulk também é um jogador que em situações de gols esperados baixos, é um cara que geralmente costuma agregar mais qualidade a isso. Muito por a gente ver o Hulk cobrando muito bem faltas, finalizações de longa distância, mas em nenhuma dessas 4 oportunidades levou perigo. A única que acertou o gol foi essa aqui aos 22, situação de 2 gols esperados antes da finalização, que se confirmou depois da finalização com um chute no meio do gol para uma defesa fácil do Rossi. E aí depois do gol, obviamente o cenário muda e o Cuca tem que reagir também. Ele explicou um pouquinho também na coletiva o que estava por trás dessas ideias. Temos que tirar a saída de jogo dos zagueiros do Flamengo, estava nos machucando, não adianta você passar a linha o tempo todo num jogo em casa, é diferente de jogar fora, então a gente tinha que correr algum risco, ficar no mano, mas correr o risco calculado. Na prática, basicamente, o que rolou? A gente passou a ver o Rony sendo o jogador mais avançado defensivamente pelo Atlético Mineiro. Ele baixa o Hulk passa a ser mais um meia por trás do Rony, justamente pelo fato do Rony ser mais intenso. Consegue cobrir Léo Pereira, Léo Ortiz e Rossi, inclusive como sai o gol do Atlético Mineiro lá no Maracanã, e o Hulk, que não é um jogador tão intenso, joga um pouco mais baixo, encaixado nos volantes, o que vai ter menos perigo porque eles são menos móveis. Mas a gente vai ver que na sequência do jogo isso também teve um ponto determinante. O Flamengo assim é obrigado a usar da bola longa e o Galo consegue recuperar com mais facilidade. Então basicamente o Flamengo dominava a posse e não conseguia ter controle do jogo. A partir do momento em que começa a usar melhor a dinâmica de terceiro homem, ter mais mobilidade na frente, começa a destravar os espaços. Gera uma oportunidade com o Pedro, encontra um gol muito bom, o Galo muda a postura e começa a incomodar mais o Flamengo, forçar mais bolas longas, recuperar mais a posse, diminuir o ritmo do jogo, mas ainda assim o Flamengo no primeiro tempo continuou levando perigo. Um lance que me chamou muita atenção e eu tinha que trazer aqui pra vocês foi essa cobrança de falta do Flamengo. O Léo Pereira é quem arruma a bola, mas quem vai cobrar é o Jorginho. Ele surge aqui meio despretensioso e já cobra rápido essa falta. Quem marcava o Jorginho era o Hulk. Só que como o Jorginho cobra falta e cobra lá na frente, o Hulk dá uma desligada. Ele tá mais preocupado talvez em estar colado ali no Léo Pereira e não se mobiliza tão rápido. E mais uma vez o Flamengo vai aproveitar de um segundo de desencaixe com muita qualidade para gerar esse homem livre.
Perceba, todo mundo tá encaixado, com exceção do Jorginho que arrancou antes do Hulk. A bola vai sobrar nele e esse homem livre vai encontrar um corredor livre pela frente, porque todos os outros jogadores do Galo estão marcados individualmente. Esse é o risco da marcação individual. E o Jorginho conduz e vai bater de frente justamente com o Lianco, que era sempre a sobra lá por trás. Se sai muito bem, o Lianco até imagina que ele vai cortar para a direita para finalizar, ele dá mais um toque pro fundo e consegue a finalização para uma boa defesa do Everson. Além disso, depois desse lance, o Pedro, que aos 47 encontra a chance que, por mais que seja só de 5% de chance de gol, talvez fosse a chance do Flamengo descolar do placar, fazer o 2-0. E o Pedro livre tem uma ótima oportunidade, mas acaba finalizando por cima. Na volta pro segundo tempo, o jogo já ganha outros contornos, principalmente porque o Atlético precisa reagir, precisa ter uma postura tomando conta do jogo, tomando conta da posse, para sofrer menos riscos e quem sabe procurar o empate para não precisar da disputa de pênaltis. Com isso, o Cuca faz algumas mudanças. Basicamente, o que muda? O Natanael, que não estava tão bem no jogo, é sacado e quem vai entrar pro lugar dele é o Saravia. Isso, ofensivamente, vai mudar algumas coisas pro jogo do Galo. O Flamengo, num momento defensivo, com um bloco um pouco mais baixo e, obviamente, não precisando mais ser tão agressivo na pressão e cedendo oportunidades pro Galo, vai marcar um pouco mais baixo. Passa a marcar num 4-4-2, protegendo um pouco mais o espaço. Com isso, o Galo muda a postura e passa a ser um pouco mais agressivo também. Se o Saravia tá em campo e ele não tem tanto essa postura de ultrapassagem, funciona mais como um terceiro zagueiro, a vantagem é que o Galo passa a ganhar o Alan Franco no meio de campo e com isso tem mais liberdade ainda para avançar com o Gabriel Menino. O Cuca ainda opta por mexer, ele passa a usar o Rony pela ponta, o Hulk passa a jogar mais avançado e o Gabriel Menino geralmente ou vai se associar aqui pela direita, pela esquerda o Arana ultrapassa para tentar gerar uma superioridade dele e o Coelho, caso o Plata não acompanhe. Com isso a gente viu o Galo ofensivamente, basicamente aqui num 3-1-5-1. O Rony saindo de fora para dentro para tentar atacar o espaço e o Hulk como um jogador mais físico do time, podendo ser um primeiro homem para brigar pelas primeiras bolas e ter outros jogadores mais cerebrais, mais avançados. Ou seja, uma simples mudança, você baixando o Saravia, você libera o meio de campo do Galo para ser mais criativo e mais ofensivo. E isso tornou o jogo mais parelho também. A partir daí, o Galo não só tinha mais posse, como conseguia atacar com mais qualidade e principalmente conseguir pressionar melhor. Com o Rony sendo o jogador mais avançado no momento de pressão e essa troca acontecia muito rápido, geralmente o Scarpa ou o Gabriel Menino abriam e o Hulk baixava, o Rony incomodava mais a saída de bola, forçava a bola longa do Flamengo, o Galo recuperava e virou um jogo mais trocado, mais equilibrado. Não à toa o Atlético Mineiro consegue encontrar duas boas oportunidades. Uma finalização de média distância com o Scarpa que acaba batendo no travessão, o que a gente pode colocar pau a pau com aquela primeira finalização do Pedro, depois uma do Hulk, que a bola sobra pra ele dentro da área, ela fica curta, ele tenta dar de letra, o que vamos colocar fica parelho com a situação do Pedro. Aqui a gente vê as finalizações, a finalização do Scarpa aos 53 que vai no travessão, 3% de chance de gol, o que torna uma oportunidade maior, e depois uma oportunidade aqui com o Hulk, 36% de chance de gol, que depois da letra dele se torna uma oportunidade com 93% de chance de gol, e o Rossi acaba fazendo uma defesa, talvez esse valor aqui até esteja um pouco alto, justamente porque não saiu uma letra tão forte, mas pela proximidade do gol levava muito perigo, mas o Rossi fez também uma boa partida, inclusive se a gente olhar toda a soma aqui, evitou 1.14 gols esperados, um número razoavelmente alto. Com isso o jogo se equilibrou, né? No primeiro tempo, se a gente via 58% de posse pro Flamengo, 1.1 gols esperados, na segunda etapa o jogo já era mais equiparado, 1.03 gols esperados do Flamengo, 0.85 do Atlético Mineiro, 52% de posse do Galo, 48 do Flamengo, com mais finalizações do Galo, inclusive 5 finalizações no alvo. Inclusive, quando a gente olha a diferença de gols esperados, isso aqui é bem interessante. Por mais que o Flamengo tenha tido mais gols esperados, os gols esperados em chute no alvo, zerado, obviamente, porque não acertou nenhum no gol. E do Galo, inclusive, sobe o valor por terem conseguido agregar qualidade, como, por exemplo, na finalização do Hulk de letra, ainda que eu acho que poderia ter saído um gol dali. E aí, num jogo tenso, vai e volta, muito trocado, os times vão cansando, vão mexendo também, perde um pouco o contexto tático daquele jogo, passam a fazer algumas mudanças, o Galo ganha um pouco mais de 1 contra 1 com o Biel, que ao meu ver entra bem no jogo, ganha mais combatividade, um sangue novo quando entra o Alexander, o Flamengo ganha mais desequilíbrio com o Samuel Lino entrando, mas no meio dessas trocas o jogo termina com uma vitória pro Flamengo, 1-1 no placar agregado e o jogo vai pros pênaltis. E aqui vai uma opinião particular minha, os pênaltis eu não acredito que é nem um lado de loteria, eu acho que vai muito pelo lado de preparação, mas obviamente vai existir um fator acaso grande. Não gosto de falar de sorte, eu falo de acaso muito porque depende de uma série de fatores, do lado emocional de cada um dos atletas, tanto quem cobra quanto do goleiro, do jeito que ele corre pra bola, se ele consegue acertar a bola muito bem, se o goleiro prevê o lado ou não. Obviamente,
o batedor consegue diminuir as chances do goleiro pegar. Mas zerar, isso é praticamente impossível, até porque não faltam exemplos de cobradores que tentam tirar demais do goleiro e acabam tirando do gol também. E aí, falando de disputa de pênaltis, a gente tem que falar desse cara aqui. Não tinha sido um grande destaque na partida, tinha tido boas participações no jogo, mas nenhuma grande defesa assim, tanto que se a gente olha em gols esperados evitados, 0.05, nada tão representativo assim, mas nos pênaltis já tinha salvo a pele do Galo contra o Atlético Bucaramanga na Sul-Americana e mais uma vez foi um dos protagonistas. Muito bem na disputa de pênaltis, pega o pênalti do Samuel Lino e depois vê o Alacian bater por cima. Ele assume a responsabilidade, bate a última cobrança como um jogador experiente, cobra bem e garante a classificação do Atlético Mineiro, o que provavelmente foi o duelo mais difícil dessas oitavas de final da Copa do Brasil.